convidar os irmãos a pegarem a Bíblia mais uma vez e abrir a sua Bíblia, a palavra rema de Deus, em um texto muito conhecido. O livro do patriarca Jó, capítulo 42, versículo de número 7. Eliseu está rouco e eu estou um pouco resfriado, já há algumas semanas, mas falando, pregando e cuidando do povo de Deus. Capítulo 42, verso 7, livro do patriarca Jó. Os que encontraram, digam amém. Sucedeu, pois, e acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Versículo de número 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Já essa leitura, irmãos, já nos fala muita coisa. Mas eu quero tomar alguns minutos aqui para transmitir algo que o Senhor falara comigo durante esses dias. Os irmãos bem sabem, aqueles que são amantes da palavra de Deus, que o livro de Jó, segundo há uma corrente de pensamento, esse livro, ele é um livro muito antigo relacionado a essa história. Alguns acreditam que Jó foi um homem que viveu até antes do patriarca Abraão, pela maneira e a forma como ele se dirige, uma mensagem poética. Mas a verdade é que este livro, que narra essa história tão tremenda deste homem, a quem o próprio Deus deu testemunho dele diante do seu arqui-inimigo Satanás. O livro de Jó, ele é considerado um dos livros de difícil entendimento, segundo dá-se a entender alguns teólogos, porque ao mesmo tempo que Jó, ele ultrapassa todas as barreiras ao seu redor, por tamanha provação dentro da vontade permissiva de Deus. Quando você olha o capítulo 1 do livro desse patriarca, Jó, ele foi um homem, irmãos, que não teve tempo nem de argumentos diante das tragédias que ele viveu. A Bíblia vai dizer que Jó estava sentado em sua casa. E o capítulo de número 1 vai dizer que de repente surge um mensageiro para trazer uma nova. E diz a Jó que
os bois estavam lavrando, e as jumentas pasciam, e de repente veio sobre eles os sabeus, e tomaram, furtaram, e mataram os moços ao fio da espada. Esses sabeus, segundo a história, eram homens considerados salteadores, bandidos, que atuavam de uma região chamada Sabá. E você lembra daquela rainha que foi visitar o rei Salomão. Quando este mensageiro está saindo, entra outro mensageiro, trazendo mais uma nova. E diz: ó, fogo do céu caiu e matou todos os moços apacentadores e todas as suas ovelhas. Este fogo do céu, acredita-se alguns estudiosos, que era uma referência a um relâmpago que veio sobre aquele lugar onde estavam os apacentadores e todas as ovelhas que Jó tinha. Talvez Jó é uma liberdade de pensamento, está sentado só pensando, acabou as mensagens. De repente entra o terceiro mensageiro e diz assim: pastor Paulo, os caldeus saquearam os camelos. Os camelos daquela época, irmãos, era algo muito valiosíssimo, porque era algo que era utilizado para carga. E alguns dizem que o pelo do camelo era também usado para tecidos. E não era um camelo, eram muitos camelos que Jó tinha, porque ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Pensa em alguém mais rico, missionário Pedro, da metade da face da terra. Era Jó. Quando o terceiro mensageiro anuncia a mensagem, sai, vem a quarta mensagem. Eu acredito que fez Jó se levantar talvez da cadeira que ele estava sentado. E diz: olha, Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do seu primogênito. E de repente um vento forte do deserto veio. Deu de encontro à casa onde os seus 10 filhos estavam. E todos eles morreram. Imagine, irmãos, o desespero que há quando se perde um filho de um pai e de uma mãe. Imagine perder 10 filhos de uma vez. Quando entra o capítulo de número 1 e vai terminando os versículos, você conhece bem a atitude que Jó tomou. A Bíblia diz que ele, de uma forma tão tremenda, ele se rasga, se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança e pega e adora a Deus. E o cântico da adoração disse o próprio patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando parece que a luta de Jó e mãe Iraê ia terminar, entra o capítulo 2, irmãos, e continua ainda aquele processo entre Deus e Satanás incitando a Deus, dizendo que Jó só lhe servia porque Deus o cobria de todas as bênçãos. E Deus continua ainda na vontade permissiva o processo de provação. E a Bíblia vai dizer que vem sobre Jó uma chaga maligna, dos pés à cabeça. E quando ele pensa que ele iria encontrar apoio e consolo, ele encontra a intolerância daquela que era a sua companheira e a sua esposa. Quando entra o capítulo de número 3, aqui está o difícil entendimento
se dá pelo fato de, ao mesmo tempo que Jó surpreende a todos no capítulo 1, no versículo 20 e 21, no capítulo 3, irmãos, ele amaldiçoa, Júnior, o dia do próprio nascimento. Às vezes, irmãos, as lutas, ela nos faz pensar em algumas coisas referentes até à ausência de Deus. Quando Jó amaldiçoa o dia em que ele nasceu, porque quando você olha para o capítulo 3 e o versículo 25, ele vai dizer, porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Jó temia, receava pela ausência de Deus na sua vida. Quando parece que Deus se oculta entre as nuvens do céu e não tem mais nenhum diálogo, Jó começa, irmãos, um processo difícil. Às vezes, as lutas nos faz pensar até na ausência de Deus. As lutas nos traz perturbação. Mas quando você dá um salto do capítulo 3 para o capítulo 38, Deus começa a responder Jó. E o elemento que Deus usa para ecoar a sua voz foi de dentro de um redemoinho. Diga para quem está do seu lado, Deus, diga mais alto, Deus respondeu a Jó de dentro de um redemoinho. Deus começa a mostrar a sua soberania, a sua grandeza, perguntando, Jó, onde tu estava quando eu firmei os fundamentos da terra? E começa a perguntar uma série de coisas. Quando entra o capítulo 39, 40, 41, Jó se rende diante da grandeza de Deus, Toninho. Ele diz, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando Jó entende qual era o propósito da provação, Deus entra em ação. Repita comigo, Deus entrou em ação. Almir, qual foi a ação de Deus? Nós lemos aqui o capítulo 42, a partir do versículo 7. Primeira coisa que Deus fez foi tratar com os amigos de Jó. Deus começa a tratar com aqueles homens, porque a teologia que ele faz de Bildade e Zofar era uma teologia triunfalista. Eles achavam na sua consciência que Jó estava em um momento de pecado e por isso tudo havia lhe sobrevindo sobre a sua vida. Às vezes, irmãos, às vezes passa na nossa mente esse tipo de pensamento e nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente hoje, porque tem gente, Ariel, que tem prazer, se satisfaz com a desgraça de alguém até entre nós. Mas eu louvo a Deus, porque o Deus de Jó, ele não trabalha com crivo da terra. Ele é soberano e ele muda a sua história porque ele é Deus. Deus começa a tratar. Pastor, Almir, eu não entendi, eu vou te explicar. Não se espante. Deus começa a dizer a ele, olha rapaz, você vai ter que se retratar com o meu servo Jó. Leve o sacrifício e diga a ele para orar por vocês. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que muitas das vezes, como Deus é onisciente, Ele sabe entre nós qual é o tipo de pensamento e de sentimento que vai dentro do nosso ser. E eu já vi coisas no meio do evangelho de Deus tratar de forma séria,
de Deus ter que trazer alguém para se consertar, porque senão a ira de Deus se manifestaria. Mas eu não quero entrar nesse pormenor. A verdade é que o estágio de Jó começou a mudar quando ele começou a orar pelos seus amigos. Que amigos como os de Jó não precisava nem de inimigo. Mas eu quero te dizer o seguinte: às vezes nós abrimos uma grande brecha no nosso coração por alguém que nos calunia, por alguém que às vezes não vai com a nossa cara e diz: não vou com a cara dele. E às vezes a gente abre um espaço bem pequenininho e aquela semente é introduzida e a gente fica com aquilo no coração. Mas quando nós conseguimos vencer isso e começamos a orar por essas vidas, nós começamos a entrar na essência de Deus. Aí Deus começa a se levantar do trono para agir a favor da minha e da sua vida. Deus vai colocar este sentimento no coração de crentes aqui hoje. Eu já vou orar, irmãos. O interessante é que quando Deus muda a história, o cativeiro de Jó, dá ele tudo em dobro. A Bíblia vai dizer tão claramente uma coisa interessante. Você sabia, e você sabe muito bem, que as mulheres, elas viviam um momento, às vezes, de rejeição. O nome não era nem contabilizado, às vezes, na genealogia. Quando Deus muda o cativeiro de Jó, Jó teve 10 filhos de novo, irmã Iraê. 7 homens e 3 mulheres. Ele poderia colocar o nome e especificar dos seus 7 varões, seus cordeiros. Mas a Bíblia diz que ele especifica o nome de 3 filhos. Aí o texto vai dizer, ele chamou o nome da primeira, Gemima. Repita comigo, Gemima. Da segunda, Quese. E da terceira, Querem-Apuque. E eu fiquei pensando, Deus, por que Jó colocou o nome das 3 filhas como referência? Visto que o nome das mulheres ficava em segundo plano. Aí o Espírito de Deus disse, vai olhar o significado. Você sabe que o nome Gemima significa pomba. E pomba é uma alusão simbólica de quem? Do Espírito Santo. Mas a pomba também fala não só de ternura, de paz, mas ela fala de simplicidade. Aí eu entendi que, na verdade, Jó estava dizendo a todos aqueles que talvez caíram de língua na sua vida quando ele estava num momento difícil. Ele estava dizendo, eu voltei a ser rico, mas eu não mudei a minha simplicidade. Levanta a sua mão direita porque eu vou profetizar. Tem muita gente mudando, irmãos. Não decalabaxuminasse canto reprovassaidio. Deus vai te prosperar muito. Mas você não perca a humildade, porque o reconhecimento da glória não será para ti, mas será para o nosso Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Aí Jó disse assim, a minha segunda filha, o nome dela será Késia. Késia é o significado de uma madeira de canela. Era uma madeira odorífera, que tanto, segundo Cantares 4, versículo 14,
diz que era usado como incenso na composição. Mas em Êxodo 30, 23, esta canela era também envolvida na composição do óleo para ungir alguém ao ofício de sacerdote. Jó estava dizendo que ele permanecia o mesmo homem humilde, simples, mas sobre ele estava a unção do Todo-Poderoso. Às vezes, irmãos, na conjuntura das circunstâncias em que nós estamos vivendo, alguém olha para alguém simples, Ariel, e às vezes meneia a cabeça e se esquece que para cada um Deus estabeleceu uma unção. E Jó, ele não só voltou a ser rico e ter tudo em dobro, mas sobre ele estava a unção do Deus que fez os céus e a terra. Só que mediante a unção, a matéria é símbolo da natureza humana. Jó reconhecia que ele era ainda dependente totalmente de Deus. Aí ele termina dizendo da sua terceira filha, Querem-Apuk, que o significado é tão interessante, que significa ponto de pintura para os olhos. Diga comigo, Querem-Apuk é um ponto de pintura para os olhos. Amigo, o que Jó queria dizer? Deus deixou uma marca nos seus olhos. Por isso que quando ele escreve o capítulo 42, ele vai dizer, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Todos nós temos uma marca. Saulo teve uma marca nos olhos quando ficou cego. Aleluia! Jacó, uma marca na conjuntura da coxa. E Jó tinha um ponto de pintura nos olhos. Porque quando ele olhava e vislumbrava a grandeza de Deus, Eliseu, ele reconhecia que foi Deus que mudou o seu cativeiro. E eu quero nesta noite te dizer que quem passa pelo crivo da prova de Deus, que Deus estabelece, irmãos, além de viver longos dias, como diz os últimos versículos sobre a terra, vai ter de Deus o aval para ver a sua descendência. Nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos jovens morrendo precocemente. Mas existe muita gente aqui crente e consciente. E você verá a sua descendência, se Jesus não voltar, até a 4ª geração. E Deus continuará sendo glorificado. Você entenda o que Deus está dizendo nesta noite. Talvez uma semente que foi introduzida no seu coração, que não está de acordo com o propósito de Deus, pode impedir que você ore por aquele que às vezes está trazendo tristeza ao teu coração em algum momento da dispensação da sua vida. Mas está na hora, irmãos, de nós entendermos que o nosso coração não é depósito de lixo. Quanto mais o seu coração estiver diante de Deus, eu falo isso profeticamente, Deus irá honrar a sua vida de uma forma tremendamente. Porque o sábio disse, sobre tudo o que se deva guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.